Este canal faz parte dos hits da história. Rede. Em 8 de fevereiro de 2001, em uma área central de Chengdu, China, trabalhadores da construção civil tropeçaram em um. Trabalhadores da construção civil tropeçaram em um. Descoberta arqueológica notável. Especialistas o apelidaram de uma das descobertas mais importantes do século. Descobertas importantes do século. Estes são os espólios encontrados no site de escavação conhecido como Gincha. Uau! Arqueólogos encontraram um tesouro de mais do que mero jade e ouro. Eles descobriram vários cemitérios contendo milares de restos humanos, todos enfrentando. Sudesta. Você encontrou restos humanos, os restos de jovens. Homens com as mãos amarradas atrás de seus. Volta. Isso foi um sinal de sacrifício humano? Quem eram essas pessoas? Ruínas de Ginja? Quão poderosos eram o rei deles, e por que sua civilização desapareceu? Sua civilização desapareceu. Este é um site enorme. Eu sou o Dr. Agni Shu, um arqueólogo. Um arqueólogo e o diretor da China. Vocês têm que capturar isso. Isso é marfim, chegando. Estou em uma busca para resolver o mistério da cidade perdida de Tinsha. A cidade perdida de Tinsha. O Rio Amarelo. Muitos consideram isso a espinha dorsal da civilização chinesa. Civilization. Esta era a China na época de unificação em 221 AC, quando foi governado pelo primeiro imperador de Qing. 1000 anos antes, uma dinastia. Uma dinastia de reis conhecida como Shang governou o planície central do Rio Amarelo. Pensa-se que a planície central seja ser o berço do chinês. Cultura. Não mais. A recente descoberta está forçando historiadores e arqueólogos a repensar essa ideia. Historiadores e arqueólogos estão repensando isso. Uma cultura independente prosperou por aí. Ao mesmo tempo que a dinastia Shang. Este reino estava localizado entre montanhas e vales em uma área conhecida como a bacia de Sichuan. Como arqueólogo, minha busca é cavar. Eu quero aprender mais sobre essas pessoas misteriosas. E como era a sociedade deles. Pouco se sabe sobre este reino. As pessoas que habitavam Chengdu antigo. Eles não deixaram registros escritos, então nosso conhecimento deles vem de textos. O conhecimento deles vem de textos de outras culturas rivais. Eles foram chamados de sapato. Se você ama história, então você vai adorar história. Acertar nossa extensa biblioteca de documentários com tudo do origens antigas do nosso primeiro ancestrais para a ousada missão de afundar. O golpe da história tem centenas de documentários exclusivos com incomparável acesso aos melhores historiadores do mundo. Estamos comprometidos em trazer fãs de história. Documentários e podcasts premiados que você não pode encontrar em nenhum outro lugar. Inscreva-se agora para uma avaliação gratuita. Inscreva-se agora para obter uma avaliação gratuita da linha do tempo. Os fãs recebem 50% de desconto nos primeiros 3 meses. Apenas certifique-se de usar o código Linha do Tempo na finalização da compra. Confira. Ok. Chengdu é uma cidade moderna passando por uma rápida mudança econômica. Experimentando rápidas mudanças econômicas. Mais de 200 empresas da Fortune 500 são baseados aqui. Esta cidade antiga é muito antiga. Semente é. Estou a caminho de Jinsha, cerca de 3 milhas do centro da cidade. Minha busca é desvendar o mistério deste reino perdido. Este reino perdido e é esquecido. Pessoas. Eu quero descobrir como a civilização floresceu e como foi repentinamente eliminado. Fora da história. O que essas pessoas antigas acreditavam? Eles morreram em um ritual de sacrifício humano? Seus segredos sangrentos estão enterrados por milhares de anos. Vamos. O homem que liderou isso desde o primeiro dia é arqueólogo. Ele dedicou a maior parte de sua vida a descobrir os mistérios de Tingsha. Descobrindo os mistérios de Tingsha. Tudo isso é apenas inspirador. Como arqueólogo, é inspirador estar aqui e nos contar sobre isso. A descoberta de Jinsha é incrível.
Foram encontrados milhares de artefatos, o que é significativo. Valor. Punhais de jade e ornamentos. Presas de elefante gigantesco. Objetos de ouro. Ele acredita que isso não é uma visão comum. As pessoas do regime antigo. Drill acha que este pode ser o deles. Motivos de sacrifício. Eu não percebi que o site de Jinxia é tão grande. Conte-nos sobre o desenvolvimento disso. Sítio arqueológico onde estamos. Onde estamos entrando? Consiste em mais de 10 áreas. Inclua o parasita e várias áreas de enterro. Áreas. Estou impressionado com o que estou vendo aqui, mas apenas minha investigação preliminar. Isso leva a mais perguntas. Então, Dr. D. Hell estava lá para o sacrifício humano? Aqui, eu uso a moda de uma mulher. Musical. É uma pergunta intrigante. Requer que eu procure mais pistas. Tendo encontrado um mistério tão grande. Isso me lembra minha infância, quando eu passei horas na sujeira procurando por. Eu fingi ser um detetive. Ser um arqueólogo é como ser detetive. Detective buscando por histórico. Quebra-cabeças e as respostas para eles. Isso sempre foi um fator motivador para mim. Para mim, crescendo em Taiwan, eu era um pássaro estranho. Ao contrário de outras garotas, eu era uma moleca. Eu gostei de brincar na terra. Eu gostava de desenterrar as coisas. Eu queria ser um arqueólogo. Antes mesmo que eu soubesse o que era arqueologia. Quando vi pela primeira vez Indiana Jones. Eu queria ser Indiana Jones. Desbloquear os mistérios da história ainda é emoção para mim. O mistério de Jincha é o maior. Emocao de todas. E essa emoção não conseguiu ficar maior. Quando uma pista crítica é encontrada. Em 5 de março de 2001, um mês depois, os arqueólogos começaram a escavar bordas. Uma descoberta que chocou o mundo. Uma pequena estátua de pedra cerca de 17 centímetros de altura. Estou olhando para o rosto antigo de Céspero. Olhe para a falta exagerada de olhos. Olhe para a boca achatada e as mãos amarradas atrás das costas. Suas mãos estão amarradas atrás das costas. Ele está ajoelhado, pronto para enfrentar seu destino trágico. Enfrentar seu destino trágico. Se havia um rosto de sacrifício humano no mundo antigo, teria sido isso. 12 dessas estátuas foram descobertas. Eden Shah. Os arqueólogos encontraram essas estátuas. Eles estavam alinhados em uma certa formação, com tigres de pedra e discos de bronze. Que mensagem o povo antigo pretendia transmitir? Deixado para trás para transmitir? Como a estátua significou para o pessoal do sapato? Como as estátuas significaram para o pessoal do sapato? Encontro-me com Wang Fong, um arqueólogo que passou décadas estudando a estátua. Ele é um arqueólogo que passou décadas estudando artefatos de sapatos. Então, professor Wong, vamos falar sobre por que essa estátua é tão importante para o pessoal do sapato. Pessoas de sapatos? Estrangeiro. Obrigado. Estrangeiro. Estátuas podem sugerir a prática de sacrifício humano. Mas, para chegar ao fundo, eu preciso. Veja uma pista muito importante. Restos humanos, por exemplo, foram encontrados aqui em Tingsha. Há muito. Estou no centro da cidade de Chengdu, chamado Tingsha. Este era o local de um reino antigo chamado Shu, mais de 3.000 anos atrás. Estou em uma missão para descobrir se pessoas antigas realmente praticaram sacrifício humano. Uma pista é olhar para o norte para planícies centrais de Anian atual. Esta era a antiga capital de Sean. Aqui, a prática do sacrifício humano foi bem documentado. O professor Li é um arqueólogo. Instituto da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Ele ajudou a escavar relíquias importantes do Era Shang. Esta é uma carruagem da dinastia Shang, escavado em Anyong. A carruagem foi encontrada enterrada em uma tumba. Está completo com seus cavalos. Alguém foi enterrado com isso. Está em boas condições. Estrangeiro.
É claro que a cultura Shan praticava sacrifício humano. Sacrificio humano. Mas e o pessoal do sapato? Os especialistas acreditam que eram poderosos. Existem ligações culturais entre o Shan e o Shu. Os dois estavam em contato constante. Se for esse o caso, o pessoal do sapato poderia. Também usou humanos para apaziguar seus deuses. Deuses. Minhas próximas pistas são essas de 3.000 anos. Restos humanos encontrados em um dos enterros. Sites. O que estamos olhando? O que há de tão especial nesse crânio em particular? Especial sobre este crânio em particular? Estamos vendo aqui é um forense. Antropólogo, eu estudo ossos. Fragmentos para entendê-los melhor. Sobre o povo do regime antigo. Eu entendo que você fez pesquisas. Além disso, você estudou os sites de enterro. Você poderia nos contar um pouco sobre o seu análise com base em sua pesquisa? Human Permanence Law? Bem, infelizmente. Você tem um rosto. Estrangeiro. Estrangeiro. São essas pessoas da mesma forma que as pessoas que foram retratados nas estátuas. Sim, nos últimos anos, chinês. Arqueólogos descobriram vários. Site de Antero Contando, mai de 2000. Restos humanos. No entanto, nenhum deles era de sepulturas reais. Ainda assim, estou convencido de que essas sepulturas revelarão pistas importantes sobre o povo do sapato e se eles pratique o sacrifício humano. Para chegar ao fundo disso, eu preciso caminhe entre os mortos. Um dos primeiros. Coisas que gato. CH maiais são os ornamentados. Objetos enterrados ao lado dos mortos. Sapato. Entre os nobres das pessoas verdadeiras, é comum que eles enterrem seus mortos com tal. Objetos altamente valorizados. Mas isso também poderia incluir humanos? Capital. Como arqueólogo, fui treinado para. Procure detalhes específicos em sites como esses. Cada fragmento ósseo conta. Em um dos túmulos próximos, vejo algo que não parece certo. Algo não parece certo. Oh meu Deus, parece que existe outra pessoa aí. Há outro esqueleto. Então, isso é um osso da perna. Sim. Então, a pessoa que realmente era sacrificado pela autoridade foi desmembrado. Foi enterrado sob este homem. Alto status. Estrangeiro. Obviamente, essa pessoa era alguém de grande importância. Quando ele foi enterrado, podemos ver isso embaixo dele. Bem ali, há evidências de restos humanos. Restos humanos. De outra pessoa. Como arqueólogos, temos a mente aberta. Devemos explorar outras possibilidades. Sabemos de fato que essa prática fora praticado muito antes do Cultura Hinsa. Esta é uma conexão com a dinastia Shan nas planícies centrais. Região, mas acho que estou certo. Eu acho que nós. Acabamos de descobrir algo único. Para o povo antigo, o verdadeiro sacrifício era. O objeto, ou não, era claramente importante. Importante. A quem eles estavam sacrificando? Uma pista importante é a descoberta de um artefato que surpreendeu os arqueólogos. Estou em Chengdu para investigar a cidade perdida de Jinsha. Cidade de Jinsha. Fazia parte de uma cultura antiga chamada Tolo. A cidade foi descoberta apenas em 2001. Para o sapato, as pessoas sacrificaram preciosos objetos, e era uma parte importante de sua cultura. Parte de sua cultura. Mas quem ou o que foram esses sacrifícios? Para. Uma peça do quebra-cabeça está aqui. Um fino de ouro não maior que 12 milímetros de diâmetro. Centímetro de diâmetro e apenas 0,2 milímetros de espessura. Quando foi descoberto pela primeira vez no site de escavação, foi encontrado desmoronado. Demorou vários anos de esforço meticuloso dos arqueólogos para restaurá-lo ao seu estado atual. Estrangeiro. Sites de patrimônio antigo. Com base em sua pesquisa, ele acredita que o verdadeiro. As pessoas eram culturalmente sofisticadas. Sofisticado. Estrangeiro. Estrangeiro.
Esse fascínio pelo sol é talvez. Não é de surpreender. Este é Xingu em um dia comum. Nublado e nublado. Para o povo antigo, dependia muito de uma colheita abundante. Dependia de colheitas abundantes, o sol. Sem ele, a própria vida poderia se tornar uma realidade de. A fome e a morte podem se tornar realidade. Realidade. Agora faz sentido para mim. Os sacrifícios descobriram que o Jincha pode ser. É uma maneira de eles apaziguarem o deus do sol. Wong me diz que eles só adoram o sol. Ele não pensa assim, ele pensa a fé deles. O sistema era mais complexo do que isso. Estrangeiro. Menos de 50 metros do sacrifício. Há outra pista que sugere. Este era um local altamente sagrado. A raiz de uma antiga árvore Bion. O arqueólogo me diz que isso não é uma árvore comum. Árvore comum. Por que essa árvore é tão especial? Outras árvores. Com base em outros resultados de escavação, pensamos que, no período posterior, eles fizeram isso com. Esta árvore em particular era que eles iriam. Decore com sinos de bronze. Então, quando o vento sopra, os sinos sacudem e isso criaria música harmoniosa. Esta seria a música do céu. Esta árvore representava uma conexão. Era o conector deles. Entre o povo de Ju e o céu. Seus deuses. Hoje, apenas as raízes da árvore permanecem. São deixados. Estou curioso para saber se este santo. A árvore também foi usada para sacrifícios. Para encontrar a resposta, preciso viajar 38 Kilómetros de Tinsa a Senzin de Ui. Vou examinar uma pista descoberta em um Sitio arqueológico antes de. centenas de anos. É aqui que os ancestrais do verdadeiro. As pessoas já viveram. Descoberto no final dos anos 80, foi o sede de poder do reino das musaranhas. Cerca de 1500 AC. Como Tingsha, o site de escavação tem. Foi transformado em um museu. Disse que um artefato em particular segura o chave para entender a fé do povo Shu. Uma escultura de bronze de 4 metros. Arbore divina de Sensindui. Enterrado por milhares de anos, foi um Objeto de sacrifício. professor. Isso é absolutamente de tirar o fôlego. A maioria de nós não viu nada parecido. Isso é incrível. Diga-nos o que é. Dizer. Nós, o que exatamente é isso? Estrangeiro. Estrangeiro. Professor Zhao acredita que o antigo. As pessoas penduravam objetos sagrados em árvores para expressar sua fé. Um desses objeto é surpreendente não apenas para o seu tamanho puro, mas também por sua aparência bizarra. Uma gigantesca máscara de bronze com orelhas grandes e olhos salientes. Estas são as famosas máscaras gigantes de bronze. Considerando quão grande e magnífico escultura deve ter sido realmente importante para o povo antigo. O que foi usado para? 3 dessas máscaras gigantes foram desenterradas. Disintegrado. Como os outros artefatos valiosos encontrados. Na Jincha, essas máscaras provavelmente também foram. Essas máscaras provavelmente eram itens de sacrifício. Claramente, eles eram muito importantes para o povo Shu. Pessoas, mas fazê-los não poder. Uma maneira de descobrir é por. Observe como essas máscaras de bronze são. Replicado hoje. Davis. O Salafa. Tecnologia de dança. Os antigos que as pessoas à Terra mostram claramente forte devoção aos seus deuses. Eles adoram o sol, a terra e árvores. Mas uma coisa ainda me confunde. Quem? A máscara de Brans representa? A Ascensão 3 máscara tem olhos salientes e anos abertos. Em chinês, chamamos de Tilian, os olhos que pode ver milhares de milhas. Os anos são chamados Jofor, os anos que vibram ao vento. Estes são recursos faciais auspiciosos. Descrever uma pessoa? Ele poderia ser o rei a quem sacrifícios foram feitos. Ou você vê um xamã, ou você vê Deus. Ele mesmo? A resposta pode estar com o pequeno e ornamentado.
Estatueta encontrado no site Jingsha? A estátua tem apenas 15 centímetros de altura. Alto. Seus grandes olhos em forma de amêndoa são largos. Abrir. Na parte de trás, ele usa um longo placa de 3 fitas e na cabeça, chapéu redondo e girando. Os arqueólogos pensam que ele era uma figura importante na antiga sociedade verdadeira. Figura na antiga sociedade verdadeira. Ele poderia ser o rei do povo? Aquele que levou seu povo em sacrifício? Objetos preciosos. Para os arqueólogos, obtendo todo o obter respostas de uma pequena relíquia não é fácil. Estou recrutando a ajuda do moderno. Tecnologia para dar uma olhada mais de perto. Artefato raro. A tecnologia moderna é incrível, não é? O que essa tecnologia pode nos dizer? Os arqueólogos não podem ver? Algumas relíquias estão quebradas, então elas precisam ser reparadas. Depois de digitalizar, você obterá os resultados. Você pode descobrir quais partes estão soltas. Esta figura de bronce parece estar segurando algo. Algo está faltando. O que ele poderia estar segurando? Mais importante, quem era ele? A descoberta arqueológica acidental. Em Jinsha, um antigo reino chinês que é pouco conhecido. O mundo. Uma pista-chave foi encontrada na forma de uma pequena estátua de bronze. Especialistas acreditam que ele era uma figura importante. Figura. Ele era um líder divino para quem sacrifícios foram feitos a ele. Minhas perguntas me levam de volta a Sansinguai. Disseram-me que há uma estátua semelhante lá. Só que desta vez, o tamanho é importante. Para investigar mais, eu arranjei. Encontre-se com o professor Zhao mais uma vez. Em 1986, ele era um dos arqueólogos que ajudaram a escavar uma estátua semelhante. Estátua de bronze muito maior. Quem ele está na cultura Shu? Estrangeiro. O que ele é? A grande estátua de bronze interna provavelmente manterá-o. Os menores provavelmente manterão o mesmo status. Com base nas pistas que temos até agora, sei que ele provavelmente será alguém com status divino. Ele provavelmente é alguém com poderes divinos. Poderes. Um xamã com uma conexão direta com o Sus. Mas ele também poderia ser o rei? Do povo do sapato? O musaranho deixado para trás não tem registros escritos. O pouco que sabemos sobre eles vem de um manuscrito antigo, o Ayan. Ordem, escrita 1000 anos após a morte do musaranho. O primeiro rei do povo do sapato foi Galinhas em Casa. Está registrado neste texto antigo que ele tinha olhos salientes. Esse recurso era exclusivo dos deuses. Tudo agora clica. Os dois caminhos separados de adoração e reinado e adoração convergem nesta pista crucial. O governante não era apenas um rei. Ele também era um deus. Como rei e deus, o governante segurou grande influência sobre seus súditos. Isso se traduziu em imensa riqueza para ele e seu povo. Essa poderia ser a razão pela qual tantos objetos valiosos foram sacrificados? Muitos objetos valiosos foram sacrificados? Jinxia. Historicamente, a bacia de Citron sempre foi uma das áreas mais ricas. Uma das áreas mais ricas da China. China. Produziu Grandes quantidades de cobre. prata e cinabar. Como você pode ver, ele produziu todos os tipos de pedras preciosas. Tipos de pedras preciosas. Não é à toa que chamamos este lugar para o paraíso. Norte. Recursos naturais ricos marcam a afluência da bacia de Citron. Sem mencionar o mais precioso de todos. Metais. Ouro. Em 2007, os arqueólogos Jinsha também atingiu o ouro, literalmente. Estrangeiro. Mais notavelmente, um objeto misterioso. Isso emergiu do chão. Humanos. Uma máscara de ouro. As máscaras de ouro são um fenômeno cultural antigo, compartilhado por todos os grupos étnicos na China. Máscaras receberam funções como comunicando-se com deuses, trazendo bem-caos e afastando fantasmas, afastando doenças. Estrangeiro. Mas apenas os ricos e poderosos podem comprar uma máscara de ouro.
Os ricos e poderosos. Poderia ser um objeto espiritual usado por o rei divino? Ele usou para realizar sacrifícios? Ritual. Então, qual é o significado dessa máscara? Foi usado pelo rei do musaranho? Como parte da Adoracao. Estrangeiro. Então, quando ele coloca a máscara de ouro, o rei se torna um deus. Manual. Sede de saber a extensão de seu poder. Sapato Deus Rei tinha sobre seus súditos. Vá para um local onde uma pista vital tem. Foi encontrado, seu palácio. Obrigado. A vasta área do palácio indica que ele era um rei rico que exige espaço maciço. Quantidade de espaço para armazenar seus bens. Posses. Mas o que mais me fascina é o Numerosas casas periféricas. Estrangeiro. havia um grande número de casas menores. Cada um não tem mais de 20 metros quadrados. Área. Arqueólogos especularam que Estas eram as casas das pessoas que moravam lá, que serviu às pessoas que viviam dentro do Palestina. Agora está claro para mim que o reino de Sherrio não era apenas rico, mas também elite. Hierarchico. Mas a outra peça do quebra-cabeça. Isso pode revelar o quão rico e poderoso este reino era. pois foi em Jinxia que os arqueólogos fizeram outra descoberta sem precedentes. Vocês têm que capturar isso. Isso é marfim. Isso é marfim. A descoberta de Jinxa em 2001 abalou o Mundo arqueológico. mudou a maneira como os historiadores veem o História da China Antiga. Estou prestes a testemunhar um dramático apocalipse neste site. O maior cache de marfim do mundo. O que ela está fazendo aqui? Ela está aplicando uma mistura especial. Inventado aqui. Eles precisam executar esse tipo de triagem. Tipo de triagem a essas presas antigas. Um dos produtos químicos utilizados é Proteina. É uma mistura que estabiliza as presas de elefante à medida que são descobertas. Presas de elefante à medida que são descobertas. Enterrado por mais de 3.000 anos, essas peças de marfim. Eles são extremamente quebradiços e Eles devem ser protegidos com extremo cuidado. O pedaço mais longo de marfim mede 1,85 metros. Mas por que tanto marfim? Este foi o sacrifício final? Deuses. Minhas perguntas me levam de volta ao professor. Wong. Ela segura uma lâmina de jade com uma. Escultura estranha. Esta é uma das peças mais interessantes que eu já vi com esse padrão. Peças que eu vi com esse padrão. É um homem de perfil. Ele está usando uma saia curta e máscara sobre o rosto dele. Também podemos ver que ele está carregando presa de elefante por cima do ombro. Acreditamos que esta é uma representação pictórica de um ritual envolvendo elefantes. Representação de um ritual envolvendo um xamã carregando presas de elefante. É assim que podemos explicar essa grande quantidade de presas de elefante encontradas no local. Encontrado no local. Todas essas peças do quebra-cabeça finalmente parecem se unir. Os tesouros incomparáveis de Ivory, Jade Gold revelam como Tingsha era a terra de grande poder, prosperidade. Eles eram pessoas profundamente espirituais eles se mantiveram fortemente à sua fé. Mas há uma pergunta final. Como a civilização deles desapareceu? Você disse. Até hoje, arqueólogos e historiadores estão confusos com o desaparecimento de uma cidade. Ainda estão confusos com o desaparecimento desta cidade. Uma cidade tão grande. Uma teoria são terremotos. Destruiu a cidade e seu povo. Em 2008, um terremoto atingiu o banheiro. Foi um dos mais devastadores. Desastres naturais na China recente. Mais de 80.000 pessoas foram mortas e muitas mais perderam suas casas. Mais perdi suas casas. Estes são lembretes da natureza. Fúria. Se um terremoto de tal magnitude tivesse atingido Jinxa 3.000 anos atrás, LD eliminaram um povo inteiro. Teria eliminado um povo inteiro. Mas nem todos os especialistas concordam. Historiador e arqueólogo aposentado.
Xian passou a maior parte de seu vida pesquisando o povo dos sapatos. Professor Lin, sabemos que esta área historicamente, conhecido por grandes terremotos. Você acha que é possível que os terremotos foram uma das razões para o declínio? Principais razões que levaram à sua queda? O pessoal do sapato? Estrangeiro? Há outra teoria que o professor Lin sente que poderia explicar o reino. Lin acredita que poderia explicar o reino. Queda. Ele acha que a resposta está aqui. 35 milhas de distância de Jinsha. Docinho. Canção. Este corpo cinzento de água foi razão para a ascensão das pessoas verdadeiras. Mas também foi a causa de sua queda. Tudo bem. Estrangeiro. Esta florescente capital foi completamente aniquilada. Tempo foi completamente aniquilado. Esse dilúvio resultou na destruição da cidade. Isso é o que poderia ter acontecido há 3.000 anos. 1.000 anos atrás. Hoje, o chão está seco, em grande parte por causa o sistema de irrigação de Dution foi construído no 3º século AC. É o único sistema de irrigação antigo na China que ainda está em uso. Desvia a água e dramaticamente reduz a ameaça de inundações, transformando Chengdu em uma terra de abundância. Chengdu em uma terra de abundância. Grande prosperidade. Mas durante o período antigo do sapato, estes águas em ascensão teriam facilmente destruído seu reino. Eles fizeram sacrifícios na água? Eles fizeram sacrifícios para pacificar a água como se fosse uma divindade? Estrangeiro. A prática do sacrifício era provavelmente solução desesperada para as pessoas verdadeiras. O Deus de Deus estava enfrentando a ira os deuses da água. Águas em ascensão engoliram seus. Eles não tiveram escolha a não ser se mudar. Até hoje, os arqueólogos não sabem. Eles não sabem para onde as pessoas musicações migraram depois. Eles deixaram Tinsha. A caça ainda está em muitas partes de Chengdu para possíveis sites de escavação. Eu vejo trabalhadores no campo. É assim que a escavação de campo realmente se parece. Parece. Este é um site enorme. A vida moderna coexiste com a história antiga. Você pode ver ao nosso redor que o setor imobiliário desenvolvendo rapidamente em Chengdu. Esta é uma das poucas áreas restantes no cidade de Chengdu, onde eles podem realizar esta escavação em larga escala. Estrangeiro. Durante anos, o povo permaneceu enterrado em silêncio. Enterrado em silêncio, com quase evidência de sua existência. Na minha jornada, descobri um poderoso, rico e profundamente religioso civilização. Não tenho dúvidas de que mais segredos irão ser descobertos em Jinsha. Mas até então, estes permanecem mistérios da China. Em 1983, trabalhadores da construção civil no sul. A China foi interrompida em seus trilhos enquanto escavavam um site para um novo projeto. Enquanto eles escavavam um site para um novo, eles desenterraram entrada para uma tumba misteriosa. Datado de mais de 2.000 anos, continha um tesouro de artefatos. Continha um tesouro de artefatos. Isso desafiou registros históricos. O mais milagroso de todos foi uma seda eterno de jade com adequado para um poderoso. O homem que usava continua sendo um mistério. Até agora. Eu sou o Dr. Agni Shu, um arqueólogo. Estou na trilha de um governante indescritível que, uma vez mantido influenciado pelo sul da China, estou investigando a verdadeira natureza de seu. Estou explorando a civilização esquecida e buscando em quem era esse homem poderoso sepultado. A espetacular sopa de seda e jade. Obrigado. Guangzhou é um dos mais dinâmicos da China. Cidades. É um importante porto comercial e potência econômica. Potência econômica do sul da China. Mas sua sofisticação atual esconde um passado muito mais humilde. Por milhares de anos, esta região tem sido a parte sul do sul da China sempre foi conhecido por sua cozinha e belas montanhas, e é lindo. Rios e sua proximidade com o oceano. Mas nunca foi conhecido como a terra de
Civilização. A China não existia como a conhecemos em 206 AC. BC. No norte, o Império Qin caiu. Saul Leobon estabeleceu o Império Han. Sua capital era Chang'an. O Han acreditava na região montanhosa. Longe ao sul, eles acreditavam, era o lar de Primitivo. Culturas dominadas por bárbaros selvagens. Mas, em 1983, uma descoberta arqueológica destruiu nossa percepção da região. Quebrou nossa percepção do sul. Região. Em um museu 40 quilômetros fora. Cidade de Guandro. Um arqueólogo se encontrou com Professor Huang. Ele era um jovem graduado que foi enviado para investigar o que parecia ser um túmulo antigo. Então, depois de receber a ligação, você correu. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou? Desta área? E aí? Estrangeiro? Relações exteriores eram tradicionalmente simples no solo. Assuntos. Mas essa tumba maciça mide a pouco. 10 metros de comprimento e 12 metros de largura. Largura. Encontrar uma tumba desse tamanho enterrada em um. O fato de ter sido enterrado em uma colina era uma indicação de algo extraordinário. Extraordinário. O professor Huang foi reduzido através do. Ele se tornou o primeiro homem a entrar nesse espaço misterioso através do telhado da tumba. Em 2 milênios para entrar neste espaço misterioso. Milênios. O que você viu quando desceu? Geralmente. Para o jovem arqueólogo, esta é uma promessa. Ser a descoberta de uma vida. Agora que a tumba está totalmente escavada, podemos. Digite-o simplesmente pela porta da frente. Estrangeiro. A câmara foi fechada com um sistema de segurança destinado a manter os intrusos. Sistema destinado a manter os intrusos. Para a eternidade. Mas temos a frase mágica. Estrangeiro. Os mecanismos de defesa e a tumba. Sua construção impressionante indica que deve ter sido construído para alguém com grande riqueza e poder. Grande riqueza e poder. À medida que os arqueólogos escavavam mais fundo, eles fizeram uma descoberta terrível. Descoberta. Eles encontraram fragmentos ósseos dos restos humanos. Encontrado em várias câmaras. Estou no mesmo lugar onde 4. As mulheres foram sacrificadas para que eles pudessem acompanhar seu senhor na vida após a morte para sempre. Durante a dinastia Han, este costume era realmente abandonado. Então, o que há de tão interessante em encontrar evidência de sacrifício humano aqui é interessante porque temos um paradoxo, temos um Han. Dinastia também. Essa prática não estava mais em uso durante esse período. Mais tempo existente. No total, 15 criados foram sacrificados para acompanhar seu mestre na vida após a morte. Na vida após a morte. Arqueólogos escavaram 3 câmaras, uma câmara de frente, uma câmara leste e câmaras da asa ocidental. Mas eles ainda não haviam encontrado a principal câmara do enterro. Câmara de enterro. Outra porta selada bloqueou seu caminho. O que está além? Arqueólogos escavados e restaurados. Relíquia após relíquia, produzindo um catálogo de tesouros. A descoberta mais espetacular foi. O mais espetacular de tudo foi esse traje de seda e seda. No passado, apenas o mais alto escalão. Os membros da dinastia Han tinham direito a termos de enterro requintados. A tais ternos de enterro requintados. Então, quem é esse Noble? Su. Um selo de jade foi descoberto com o terno de sepultamento. Finalmente identificou o proprietário. Túmulo. O nome inscrito no campo era John Moore. Era John Moore. Em 1983, a movimentada cidade de. Em 1983, uma tumba antiga foi descoberta em Guangzhou, uma cidade movimentada no sul da China. Uma tumba requintada foi descoberta. Arqueólogos chineses encontraram um requintado jade terno enterrado de seda adequado para um imperador. O homem que possuía essa tumba era alguém nomeado John Wall. Ele governou sobre este reino feudal em a parte sul do Império Han. Hoje, esta área abrange a província de Guangdong. No que diz respeito ao norte do Vietnã. Mundo.
Os registros nos dizem que este era um reino bárbaro e que seus habitantes não eram avançado. Por um lado, eles não estavam avançados, mas por outro lado, nós ter esta descoberta do tesouro, que parecem indicar que essa foi uma civilização avançada. Avançado. Cultura sofisticada. Longe do Império Han. Agora, qual é o verdadeiro Nanil? Professor especialista em antiguidades Shen. Surpreendentemente, ele diz que a sofisticação de o reino de Nânia pode ser encontrado em todos os lugares. Lugares, as entranhas de um shopping do centro da cidade. Shopping Center. Sob o paraíso dos caçadores de pechinchas. A praça de Guanina em Guandro, as paredes do antigo reino de Nânia já se reuniu. O rio Pearl. Este é pensado para ser o exemplo mais antigo de o portão de caldeira de madeira mais bem preservado já encontrado. Já descoberto no mundo. Um modelo de escala mostra como poderia ter parecido 2000 anos atrás. Parecia 2000 anos atrás. Patins Loug ainda são usados em torno do mundo para controlar os níveis de irrigação. Sistemas. Para o seu tempo, essa tecnologia é incrível. A tecnologia hidrológica percorreu um longo caminho desde então. O que você esperaria encontrar em um bárbaro reino? De volta ao Museu do Mausoléu de o Rei Nigeriano. Estou pronto para explorar mais fundo no túmulo. Além dos 3 primeiros câmaras estavam o câmara de caixão principal, as asas leste e oeste e uma sala de armazenamento nas costas. Câmara e uma sala de armazenamento nas costas. Mais de 1000 artefatos foram encontrados dentro. Com a ajuda do diretor do museu, vou dar uma olhada em alguns deles. Objetos de jade, bronze, ouro e madeira de terra. Objetos. Estes teriam causado John Wall para fortuna. Mas o que eles revelam sobre seus proprietário e seu supostamente primitivo reino? Não, diz. Este objeto é extraordinário. O que isso nos diz sobre o status do reino? O que isso nos diz sobre o status de a pessoa que foi enterrada aqui? Breve. Sim. Estrangeiro. Com algo tão magnífico, deve ter sido um estrangeiro. Deve ter sido magnífico. O rei. De um reino muito forte. É um ornamento que simboliza uma tremenda riqueza e poder. Riqueza e poder tremendos. Outros objetos pintam um retrato de seu estilo de vida luxuoso. Temos uma sala inteira, cheio de instrumentos musicais dentro de seu túmulo. O que isso nos diz sobre ele? Esse cara? É uma boa noite. A metalurgia no sul provavelmente não foi tão avançado quanto no Império Han, mesmo no norte, apenas o mais alto. Classificar os altos nobres teriam o privilégio de possuir instrumentos como isso é dito dos sinos do Bronx. Eu não percebi o quão especial isso é, que também é fabricado aqui em Nanil. A inscrição é o seu King tradicional. Dynasty Shout Dread. É uma combinação de cultura chinesa das planícies centrais. Os instrumentos são indígenas. Sempre achamos que as culturas do sul são bárbaras. As culturas do sul eram bárbaras, mas, olhando para isso, eles estavam definitivamente civilizado. Esta era uma sociedade bastante avançada. Sociedade. Através do que deve ter sido um esforço extraordinário para produzir seu sinos de bronze, o rei Nanil estava fazendo uma declaração. Seu tribunal mediu até o sofisticação e vida altamente cultivada do Han. Vida do Han. John Moore teria um assento na primeira fila para muitas apresentações. Assento da primeira fila para muitas performances pelo músicos melhores da Nigéria. Obrigado. Mas enquanto Han rejeitou o humano sacrifício, Jamur continua o antigo tradição de tirar a vida de concubinas e servos. Pelo menos um de seus músicos favoritos foi forçado a segui-lo no túmulo. Essa noite. YouTube. Definitivamente adequado para um rei. Ele gostou. Ele teve um tremendo prazer na vida. A vida após a morte. Há evidências de que John Moore adorei sua comida tanto quanto sua música.
Ele compartilhou uma obsessão culinária que vive hoje no sul da China. Mais de 50 implementos de cozimento requintados foram escavados. Mais de 50 implementos de cozimento requintados foram escavados do túmulo do rei de 9 anos. Saúde. Estrangeiro. Esta tumba é extraordinária. Quando eu era um aluno apenas começando a estudar, pensamos que a arqueologia chinesa era limitada a arqueologia chinesa era limitada ao região de planícies centrais. Qualquer lugar abaixo do rio Yangtze era considerado bárbaro. Eram todos bárbaros. Mas hoje, eu vi coisas que estão fora deste mundo. Eu vi objetos de jade e instrumentos musicais que foram feitos nesta região. Instrumentos feitos neste região, com esculturas da dinastia Qing. Inscrições, e eu vi um inteiro suíte de utensílios de cozinha, alguns dos quais se assemelham do que usamos hoje. Quem está enterrado aqui? Isso me intriga como ele poderia ter coletado todas essas riquezas. Coletou todas essas riquezas? Ele viveu com todas essas coisas extraordinárias. Todas essas coisas extraordinárias, e ele morreu com eles. Morreu com eles. Terei que procurar as respostas. Além da tumba de Dom Mur, cavar mais fundo nas origens do Reino da Nigéria. A tumba de Jamu, o segundo rei. Nanil é um palácio subterrâneo abastecido com tesouros e indulgências para forneça uma vida após a morte luxuosa. No entanto, John governou por apenas 15 anos. A 122 AC. Pensa-se que este período fosse um estado feudal primitivo. Mas como ele acumulou tanta riqueza? Registros históricos sugerem que ele poderia agradecer ao avô, um homem chamado Zhao Chuva. Sabemos pelos registros que ele era um oficial de terror que se aproveitou do instabilidade no norte. Fundou este reino no sul. Zhao Tua foi enviado pelo o imperador Xing enviou Zhao Tua para conquistar Iono, Ife, as tribos do sul dos Estados Unidos. No entanto, em menos de uma década, o Império Qing desmoronou, e o Império Han assumiu o controle. Segurar. Eles aproveitaram a oportunidade de estabelecer um reino se estendendo sobre os dias modernos. Regiões de Guangdong e Guangxi. Províncias. Para saber mais sobre o legado de Zhaot, estou a caminho de encontrar o diretor Tindu. Museu do Palácio do Reino de Naniwa. Fogo. Em 1995, 12 anos após a descoberta da tumba de John Moore, foi descoberta. Os arqueólogos descobriram as ruínas do Palácio Ciumento 12 anos após a tumba de John Moore. Ruínas do Palácio Ciumentas. Este é um dos maiores locais do palácio já escavado na China. Vanha cerca de 3.900 metros quadrados. Onde estamos exatamente? Em pé no contexto disso. Layouts. Lá. Eu vejo uma reconstrução reduzida do palácio que me parece muito familiar para aqueles que vemos nas planícies centrais. Como isso se compara aos daqueles no norte? Washington, sim. Mas enquanto a construção do Naiu Palácio mostra aspirações de corresponder às do poder do Han, arqueólogos encontraram outros objetos. Isso superou claramente a tecnologia Han. O tempo. Eles estão reescrevendo a história de desenvolvimento e comércio tecnológico. China. Estrangeiro. Isso é realmente revelador. Então especular que esta técnica de vidros é realmente do sudeste da Ásia. Isso indica, pelo menos, que havia negociar com o mundo exterior. O ano foi. Essa tecnologia estava inovando e tentando se aperfeiçoar. Esta tecnologia, indigenamente, é realmente incrível. Ainda mais surpreendente é que a Nigéria, reino pode ter estabelecido seu próprio comércio. Rota com o oeste mesmo antes do abertura da Continental Silk Road. Eu nunca tinha visto nada assim antes. Este período. Eles não parecem chineses para mim. Estrangeiro. Para apoiar ou melhor, incentivar o especulações de longa data de que havia troca com o mundo exterior.
Antes. A abertura oficial do Continental. Rota da Seda no norte. Comércio com o mundo exterior tem. Trouxe tecnologia e econômica. Crescimento é o relacionamento com o poderoso Império An que iria, em última análise, determinar o reino. Futuro. Eles negociaram com 5 sucessivos gerações de imperadores An, às vezes por poder militar e outro. Tempos de diplomacia também são evidentes. Artefatos encontrados no palácio sugerem que os primeiros anos foram relativamente pacíficos. Pacífico. Imagens. Estrangeiro. John Moore, seu neto, morreu em 137 AC. Herdou um reino adequado para um imperador. Ele desenhou o palácio de seu avô como inspiração para sua própria tumba. Ele o usou como inspiração para sua própria tumba. No entanto, alguns dos objetos da tumba mostram evidência do reino de Naniwa. Ascendência militar. Estrangeiro. Estrangeiro. Eles não eram apenas para mostrar tempo. Estrangeiro. As armas também foram provenientes do norte. Eles também foram feitos localmente e permitiram que a força fosse capaz. Invadir territórios próximos indica isso. Esse trabalho tem uma presença militar substancial. Poder militar. Talvez isso lhe desse a confiança para produzir um dos mais impressionantes e artefatos mais controversos. Em sua tumba está o espetacular traje de jade. Ele foi enterrado nele. Estrangeiro. A descoberta de uma tumba de 2000 anos em Guangzhou desenterrou os tesouros que tem. Abriu uma janela para a China antiga. O objeto mais requintado revela a maior ambição do rei de Naniwa. Busca por imortalidade. A câmara onde os arqueólogos encontraram remanescentes de um traje de jade quebrado. O jade de terno que agora sabemos que pertencia a Domo. Pertencia a Domo. Bobagem. É muito diferente dos outros ternos de jade encontrados antes. Ternos de enterro encontrados antes. Todos foram costurados com tópicos de ouro, prata ou bronze. Estrangeiro. Estrangeiro. O mais surpreendente é que o terno do enterro já foi feito para Jamur. É um privilégio concedido apenas ao elite dominante da dinastia An. Planícies centrais. Como governante de um estado subordinado, John, seu status não o teria dado direito a tal honra. A tal honra. Eu me perguntei como isso. O terno sepultado mede contra o artigo genuíno? Para descobrir, preciso fazer uma jornada. Um que John nunca fez em sua vida. 1500 quilômetros ao norte de Ondyuan. A dinastia manteve a regra absoluta por 400 anos. Aqui, estamos olhando para um dos melhores exemplos escavados de trajes de jade de o traje de jade claramente pertencia a alguém de extremamente alto status e definitivamente era um membro do linhagem imperial. Há um provérbio chinês em exibir riqueza e status no mundo antigo. Isso foi, literalmente, um traje de fios de ouro. Jade é o melhor material. O melhor jade vem da região de Kota. Existem cerca de 4.300 deles na região de Kota. Aqui, em alguns. Cada peça foi costurada meticulosamente por fios de ouro. Meticulosamente costurada com fios de ouro. Se você teve bastante na vida após a morte, então um traje de jade era tão essencial quanto um traje espacial. Para um astronauta estrangeiro, ser enterrado dentro de um traje de jade é como ser enterrado dentro da armadura, de modo que no afterlife, a pessoa dentro não enfrentar deterioração física ou decadência. Mais importante ainda, seu espírito irá viva em imortalidade. Este traje de jade foi feito para o rei verdadeiro. Ele era da mesma linhagem que o sétimo imperador da dinastia An. Foi o traje de enterro em Guangzhou. Foi uma tentativa deliberada do rei de Naniwa de. O rei Naniwa estava tentando se proclamar como realeza. Desafio. Estrangeiro. Isso deve ter causado um alvoroço. País para fazer? Como ele era? Que tipo de homem ele era?
Ele estava em sua vida? Tudo bem. O que aconteceu? Uma pista pode ser encontrada no que pode ser farmácia pessoal que foi descoberta em túmulo de Jammu. Esses medicamentos chineses antigos são? Eles são realmente? Wrong. Sabemos que o rei de Nanil estava doente. Ele estava doente desde a infância e morreu aos 43 anos de idade. Na tenra idade de 43 anos. Então, com base nisso, com o que você acha que ele estava doente? Mas a medicina moderna revelou que a xícara de John era um remédio para resfriado e gripe. Eles podem ter causado mais mal do que bem. De fato, eles podem ter sido letais. Então, o que isso significa? Registros históricos revelam que, durante todo o seu reinado, John Wall usou sua saúde pobre como uma desculpa para evite viagens longas e árduas para pagar. Em vez disso, ele enviou seu filho para prestar homenagem ao rei como um show de. Para demonstrar sua lealdade, ele enviou seu filho. As tensões eram obviamente altas, como evidenciado pelo desenho. Ela foi mantida refém pelo tribunal de An. Mas certamente o An teria invadido-se. Eles haviam aprendido até o menor. Artefatos encontrados na tumba de John Moore. O jade e o traje de seda deve ter sido bem cuidado em segredo porque, se era conhecido, ele assumiu o status de um imperador, ele teria incorrido a ira do Dinastia An Poderosa. Um pequeno item foi encontrado em túmulo de John que era conhecido pelo a dinastia An teria garantido qualquer aniquilação. Risada. Estrangeiro. Estrangeiro. Estado. Sua lealdade foi para o Império An. Como resultado, ele acabou recebendo apoio. Ele governou como um senhor feudal por mais 15 anos até sua morte em 122 AC. Depois disso, seu filho, a quem ele havia enviado aos Hunos, retornou a Nanui e governou por mais 15 anos. Retornou a Nanui e governou para outro 10 anos. Então, o grande conquistador imperador Aldi, varrido pelo sul e acabou com ele. Ao reino de Nânia. Então, qual é o verdadeiro legado dos reis de Nanil? Livros de história gravaram que eles governaram uma terra de bárbaros. Mas, na minha jornada, descobri que esta foi uma civilização robusta que fez avanços tecnológicos. Eles construíram paredes e palácios da cidade. Isso rivalizou com os das planícies centrais. Eles trocaram com a região fora do mundo, bem como com culturas de planícies centrais. Eles eram grupo de pessoas que usaram materiais indígenas. No entanto, eles adotaram a tecnologia externa. Criaram uma cultura e tecnologia. Este era completamente o seu. O que foi tão bonito e inesperado? Em nossa jornada, em nosso aprendizado. Reino nigeriano antigo. Depois de 2000 anos, os segredos da tumba do traje de Jade foram revelado. Um mistério ainda permanece. Só posso imaginar os tesouros que poderiam ser desenterrados dentro. Histórias que podem ser desenterradas por dentro. De onde estou? Se a tumba da infância puder ser encontrada, pode ser um dos mais ricos. Descobertas arqueológicas de todos os tempos. Uma vez. Além disso, reescreveremos a história de China Antiga. Quase 1800 anos atrás, a China sofre um dos capítulos mais sangrentos de sua história. Sua história. Mais de 30 milhões de vidas foram perdidas. O colapso de uma dinastia desencadeou uma guerra para a dominação. A brutal batalha pela China foi imortalizado em popular cultura, produziu heróis e vilões. Produziu heróis e vilões que essas histórias capturaram a imaginação das gerações. Agora, essas histórias estão prestes a voltar à vida. Para a vida. Em 2009, trabalhadores em Anyong, província de Una, tropeçou em uma descoberta surpreendente. Tumba antiga que remonta à época Os Três Reinos. Poderia ser o local de descanso final de um dos líderes da época? Local de descanso de uma das épocas maiores lendas.
Eu sou o Dr. Agneshu, um arqueólogo. Estou na trilha de uma das figuras mais controversas da China. Figuras mais controversas da China. A profanação dos ossos para. Eu investigo e separo o fato de. Estou mergulhando em uma saga altamente romantizada para separar o fato da ficção. Pretendo descobrir os segredos escondidos dentro. Parece uma tumba dos 3 reinos. Como o túmulo de um imperador. Nas planícies centrais da China, mentiras. A cidade de Anian tem uma história de mais de 3.000 anos e é comemorado como uma das 8 capitais antigos da China. Das 8 capitais antigas da China. Mas em 2009, Anian se viu os holofotes quando uma descoberta inesperada. A descoberta acendeu o debate. Trabalhadores cavando para argila perto do Village of Chichagel na Terra, parte de um mausoléu antigo. O que eles encontram dentro da tumba arrocham o mundo arqueológico. Entre as relíquias está um tablet de pedra, com uma inscrição do porquê. Ao longo da história chinesa, uma figura tem sido sinônimo com este título. Ele era um estadista histórico de um dos capítulos mais sangrentos da história da China? Um dos capítulos mais sangrentos da história chinesa foi História. Os 3 reinos. Por mais de 1000 anos. O legado histórico da família tem sido divisivo. Para alguns, ele era um estadista brilhante. Para outros, ele era um cruel líder militar que derrubou a poderosa dinastia Han. A descoberta de uma tumba que poderia ser dele foi aberta. O cemitério final de Salsa foi aberto. Uma janela rara para os arqueólogos em o passado antigo. O mais importante. Pode fornecer informações sobre o homem real que era Tata. Insights sobre a verdadeira Tata. Salsa ganhou destaque em mais de 1.800 anos atrás. Ele comandou um dos 3 facções que disputavam o controle de China durante o tempo do Império Imperial de Han. O Imperial Han Empire entrou em colapso. Esta guerra brutal por dominação foi, mais de 1000 anos depois, foi ficcionalizado. Mais tarde, em um romance épico conhecido como Romance dos 3 Reinos. Dos 3 Reinos. O romance pinta Salto como o melhor vilão que usurpou o poder do céu. Quanto dessa história popular é verdadeira? Histórico. Que segredos a tumba de Salto pode revelar sobre o estadista e sua época? Para descobrir, viajei mais de 20 quilômetros de Anyong City para o local de a descoberta original. Estou me encontrando com o professor Pang Wei Bing, o chefe da equipe de escavação. Esta é a primeira vez que um estrangeiro. A equipe de filmes recebeu acesso a. Entre no site da tumba. Estrangeiro. O caminho para a tumba desce mais de 15 metros abaixo da superfície da Terra. Metros abaixo da superfície da Terra. A cripta. Quem foi enterrado aqui foi muito importante. Importante. Alguém condizente por um rei. Estrangeiro. Mas os arqueólogos também ficaram surpresos pelo layout da tumba. O site é relativamente sem imposição, mas 15 metros abaixo do solo, um palácio subterrâneo. Em vez de apenas um espaço enterro, lá existem câmaras dianteiras e traseiras com 2 quartos laterais. Os tetos abobadados se estendem mais de 6 metros de altura. É um estilo intimamente relacionado a o costume do falecido Han dinastia de emulando a vida em profundidade. O tamanho e a grandeza de os lugares de descanso dos aristocratas refletem seus status na vida, sugerindo que o proprietário desta cripta empunhava imenso poder e influência. No entanto, a equipe arqueológica logo encontrou um grande problema. Ladrões haviam invadido a tumba, esvaziando o cofre de muitos preciosos artefatos que poderiam ter ajudado a identificar o ocupante da tumba. Identifique o ocupante da tumba. Status. Mas existem outros detalhes ocultos aqui? Isso poderia oferecer mais pistas? Tijolos são coisas tão comuns que nós não pensamos neles, mas na construção de túmulos antigos, especialmente da dinastia Oriental Han,
Sabemos que eles são um material básico. Tijolos me surpreendem por causa do tamanho deles. Eles são muito maiores que o Sólido. tijolos usados para o comum. Túmulos aristocráticos da dinastia Oriental Han. Dinastia Han. Em termos de tamanho, material, a maneira como eles são colocados é impressionante. Maçonaria por excelência nos tempos antigos. Mundo. É aqui que está a principal confiança. Estrangeiro. O que somos? Postulando os traços no chão. Indicar que o caixão foi originalmente posicionado em cima do. O caixão foi posicionado em cima de uma cama de pedra. Lemos sobre tais camas em registros antigos. Imperadores. Imperadores tinham seus caixões. Descansou em camas de pedra. Foi feito de lajes de pedra com multa. Esculturas. É por isso que é tão grande. Durante séculos, Salto foi difamado para usurpar o poder do legítimo imperador. Se este é o túmulo dele, isso é prova? Esta história é verdadeira? A cripta é mais alta do que alguns imperiais túmulos do final do período doméstico oriental. Isso sugere que seu ocupante empunhava o poder acima do trono imperial. Poder maior que o do trono imperial? Mas Salsal realmente causou o colapso de um dos mais poderosos da China. Impérios. Para descobrir, preciso voltar no tempo. Tempo para os últimos dias de uma em ruínas. Dinastia. Eu viajei para a cidade de Loyanu, coração da China. É o local da dinastia Oriental Han. Última capital imperial. Um império outrora poderoso, desde então entrou em colapso. Muitos atribuem seu colapso ao Senhor da Guerra. Professor Tien Kusin tem estudado a cidade arruína a última década. Segundo ele, a capital imperial de Loyan era um ícone do poder do império, mas sua grandeza desmentida subjacente. Tensões que já estavam rasgando o dinastia separada. Hum. Nascido de uma família aristocrática, ele teve conexões com a casa imperial, tal. Levantou-se rapidamente nas fileiras, suprimindo com sucesso a rebelião, rompendo o império, mas também realmente questiona o final. Colapso da dinastia em questão. Ele era uma figura moldada por seu tempo? Circunstâncias? Estrangeiro? Ele foi criado como uma resposta à instabilidade da época? Instabilidade da época. Da mesma maneira, as condições que levaram a dinastia Oriental Han atingiu seu auge. As condições que levaram à ascensão da dinastia ao poder e à morte final também. Impactar o resto da China antiga. Desde o início dos tempos, as paredes da cidade sempre foram um símbolo da civilização na China. Aqui, estamos em ruínas de 2000 anos. Ruínas de um ano. Das paredes antigas da cidade. Do Império Oriental de Han. Este império foi construído no fundação. Um poder imperial descentralizado. Quando a nobreza da terra subiu pela primeira vez ao poder na China. História, eles vieram dominar o resto da história medieval chinesa. As paredes permanecem para nos mostrar isso. A poder do Império Han ainda é evidente. No entanto, o Império não existe mais. Este foi o ciclo de uma dinastia, a ascensão. No outono, a primavera. No outono, em 189 d.C., essas mesmas paredes queimarão. Os senhores da guerra rebeldes demitiam a capital. Cidade. Este evento levou Tal a sair de a capital para construir seu próprio exército. Influência. A tumba é realmente dele? Place de descanso final. Que segredos isso pode revelar? O legado histórico de Saltal? Os artefatos na Terra podem provar isso? Que ele é dono da tumba. A descoberta de uma tumba misteriosa em Anyong, província de Yunnan, provocou. Os estudiosos permanecem divididos sobre o assunto. Se a cripta pertence ao segundo Century Warlord e estadistas são tão. Se o site é realmente seu local de descanso final, pode revelar segredos. Se o site é realmente seu local de descanso final, pode revelar segredos de seu legado histórico. Mas tenta resolver o mistério do
A identidade do proprietário da tumba continua sendo um impasse. O site foi roubado repetidamente. Os séculos. Os artefatos restantes podem nos fornecer as respostas que buscamos? Com pistas suficientes, o professor Pengebing me convidou para o seu laboratório de pesquisa, onde ele e seus assistentes estão reunindo os fragmentos. Um dos maiores mistérios em torno. A tumba é um tipo de enterro. Relíquias na terra. Réplicas de terracota de itens do dia a dia. Ladrões graves os deixaram intocados. Encontrou-os de pouco valor, mas esses artefatos aparentemente mundanos escondem um segredo importante. Esta coleção aqui de esses vasos é o mais significativo. Após a parte inicial da dinastia Han, termos de objetos funerários. Enterrado no posto de um imperador, você teria sido enterrado com um conjunto de TW. Elve, e aqui encontramos exatamente 12. Outros objetos incluem um conjunto de jade. Itens rituais simbolizando poder. O imperador na morte. No entanto, não há menção a isso nos registros históricos. Registros de um imperador sendo enterrado em a localização da tumba Anian. Conte-nos sobre isso. Ao longo da história chinesa, uma figura se destaca. Ao longo da história chinesa, uma figura foi conhecida como rei de underline. Tem sido conhecido como o rei de Wei, e ele foi o segundo século. Coddle. Mas existem outras pistas escondidas dentro? Esses comprimidos que poderiam relacioná-los? O estadista? Este tablet diz que este era um aparelho usado. Por quem? Para cacar tigres. Temos documentos históricos que testemunha que, de fato, quando a Salsa era jovem, ele e seu filho gostaram. Especificamente, eles. Tigres cacados. Mas esses comprimidos de pedra não ficam sem controvérsia. Controversia. Os historiadores da arte os criticaram, dizendo que essas inscrições são muito modernas. Reliquia daquela época. Outros acreditam que os comprimidos eram forjado muito mais tarde. Mas o professor Trocadilho tem uma teoria. O estilo da escrita inscrita restringiu a velocidade da escultura. Velocidade de pilotagem. Então, ele permitiu 2 estilos diferentes florescer a partir deste ponto. Além de ser um célebre estadista, Estrategista militar. Poe também era um poeta talentoso que ele inovou o estilo de escrita chinês. Embora isso possa explicar as inscrições em comprimidos de pedra, arqueólogos, eles logo seriam confundidos por outro mistério. Mysterio. Uma tumba foi descoberta perto da cidade de Anian, província de Ona, mas dentro do local, a equipe encontrou artefatos que parecem. Originou-se da província de Shandong, sobre 300 quilômetros a oeste. As esculturas aqui são absolutamente requintadas. É requintado, de boa qualidade que não vemos na área de Una. Não vemos essa qualidade na área de Una. As esculturas de pedra dessa qualidade são raras. Narrativa no Shandong. Região, particularmente durante o final do período oriental de Han. Período. Nós os encontramos ao longo dessa área. Segundo registros históricos, Salsa teve uma enorme influência na maior parte do norte da China. China. Mas como ele conseguiu isso? A ruína da dinastia oriental Han Trouxe uma revolta generalizada. Anos de conflito interno devastaram o império. O império ficou devastado economicamente. Terras agrícolas férteis estavam abandonadas. Refugiados atravessaram as províncias para escapar da turbulência furiosa. Foi contra esse cenário histórico que a família começou a consolidar seu próprio poder. Como ele construiu um dos exércitos mais poderosos da história chinesa. Exércitos poderosos na história chinesa? Viajei para Shushan, na província de Una, norte da China. É aqui que o Tártaro começaria seu ambições mais de 1800 anos atrás. Eu me encontrei com o professor Mabuji, que tenho estudado os primeiros políticos de Salsa. Reformas.
Segundo ele, um dos principais movimentos de Tata foi uma reforma agrária inovadora. Conhecido como Sistema de 2010, os soldados eram definir para trabalhar convertendo terras concretas em fazendas, adicionando um elemento econômico. As conquistas de Tulsa. Esse sistema agrícola também teve um efeito duplo. O sistema também teve um efeito duplo de estabilizou a sociedade chinesa. Então, se eu entendi corretamente, o começo desta datas de reforma agrária. Para cerca de 1968. Então, qual foi o sucesso imediato? Impacto a longo prazo? Mas a crescente influência da house music em breve atrairá a atenção. Em breve, atrairá a atenção dos poderosos. Inimigos. Em 207 d.C., um senhor da guerra rival atacou o exército incipiente de Tulsa com força esmagadora, ameaçando colocar o final do seu Ambicos. Ganhei os 96 depois de Cristo. Senhores de guerra chineses house hall. Ele havia construído uma base de energia formidável, mas sua crescente influência atraiu a atenção indesejada de seus rivais. Em 200 depois de Cristo, um poderoso senhor da guerra chamado Yuan Sha atacou o Hotel do Norte. Yen a forças mais avançadas fortemente. Em menor número de tautos, o exército e seu destino. Parisia Seladu. Mas, em um toque de eventos, Al-Sal destrói completamente o exército atacante. Usando táticas de guerrilha, ele unifica todo o norte da China. Esta batalha agora é conhecida como a Batalha de Guandu. Guangdu. No entanto, seu sucesso foi uma faca de dois gumes. Seus outros inimigos em toda a China em breve, unindo-se contra ele. Isso frustrou suas tentativas de dominar o país. No romance popular, o romance do Nos Três Reinos, foi escrito que paranoia de Salsa sobre seus inimigos o atormentava constantemente. Isso influenciou como ele planejou o site, seu local de descanso final. Isso poderia fornecer uma pista para resolver o mistério? Mistérios em torno da tumba Aiyan. Viajei para Andan City, na província de Hebei. Durante séculos, os locais têm acreditava que a terra aqui se mantém. Evidências da astúcia e engano de Salsa. Lenda diz que, a fim de confundir seus inimigos, mesmo na morte, Salsa ordenou a construção de 72 túmulos, que ninguém poderia encontrar seu local de descanso final. Lugar. Muitos acreditam que os antigos túmulos descobertos nesta área são prova disso. Descobertos nesta área são prova disso. História. Mas qual é a verdade? E se esses 72 túmulos são autênticos, o que? O que isso diz sobre a cripta de Íons? Descoberta em 2009, a CRYPT Ion é um mistério. Por um longo tempo, tivemos essa lenda dos 72 possíveis enterros de tal. Quando essa lenda começou? Você sabe? Quero dizer, isso é Claro. Mas o mito dos 72 tumbas não seria desmascarado até 1986, quando arqueólogos, escavando sites, encontrou evidências de que eles namoram quase 300 anos após o seu Morte. Mas se sim, e o mistério? Ao redor da tumba de Ônia, Instituto Arqueológico. um dos cofres mais protegidos da China. Artefatos. Ele quer me mostrar um objeto que ele acredita que pode nos aproximar de entender a tumba. Ele acredita que isso pode nos aproximar do verdade. Na Terra, em 1998, a relíquia é um epitáfio de um funcionário que viveu um século depois. A morte de Sata. Ele descreve a localização do proprietário, lugar do enterro em relação ao ambiente. Túmulo. Então, é como um mapa do tesouro. Qué emocionante. Estrangeiro. Mas os marcos originais listados no os pontos de referência originais do tablet de pedra já se foram há muito tempo. Isso torna extremamente difícil plotar. Fora das coordenadas exatas do total. Eu decido continuar meu Investigacos. Vou examinar pistas geográficas encontradas em registros históricos e documentos antigos.
Os azulejos de lugares abrigam a tumba a 15 quilômetros ao sul da antiga cidade de Ye. O local se correlaciona com o local de. O túmulo descobriu-se na vila de Xixaguá, em Anian County. No entanto, sem um segundo ponto de referência, é difícil determinar sua precisão. Esta de Ducao. Decidi me aprofundar mais para descobrir mais. Outra pista importante, de acordo com o registros, Tata deixou as instruções para serem enterrado perto do templo de um antigo estadista que ele admirava muito. Eu decidi sair em busca disso. Santuário Antigo. Ele era uma figura histórica que viveu durante o período dos estados em guerra. Ele é conhecido. Ele é famoso em toda a região. Cidade do ano antigo para pacificar o água, colocando um fim ao supersticioso prática de sacrifício humano. Também sabemos de documentos históricos que ele fez isso. Sabemos de documentos históricos que ele era respeitado como administrador. A família o respeitou como administrador. Ele também é conhecido por suas políticas econômicas. O memorial de aço marca o site. O templo original dedicado ao estadico antigo Ximambao. Segundo registros antigos, a tumba está localizada em Saltouze. A tumba é de aproximadamente 7,5 quilômetros a leste deste local. Eu testo direções e me vi no entrada do local da tumba Aian. O que fazer? Certamente. Mas, apesar do alguns críticos permanecem não convencidos da autenticidade da tumba. Se as pistas e artefatos geográficos não oferecem evidências conclusivas, a ciência forense pode fornecer a resposta? A descoberta de uma tumba misteriosa em Anyong, China, provocou um debate sobre se é o local de descanso final de. O antigo senhor da guerra Saosão, uma figura que, uma vez ameaçou dominar toda a China. A ciência moderna pode nos fornecer as pistas para resolver esse mistério. Pode nos fornecer pistas para resolver o quebra-cabeça. No fundo das câmaras da tumba, os arqueólogos encontraram os restos de duas pessoas. Arqueólogos encontraram os restos de dois. Esses ossos podem provar que a tumba pertence a Salal? Que a tumba realmente pertence a Salal? A equipe arqueológica enviou Os restos foram enviados para 3 laboratórios forenses separados. Os resultados são eletrizantes. Os resultados dos testes correspondem aos registros históricos. Registra detalhando o domicílio, idade e ano de morte. Mas um mistério permanece. Especialistas forenses examinando os ossos. Eles descobriram que o ocupante da tumba era curto. Antes da estatura imponente muitos. Acredite que Salsa possuía. Estrangeiro. Ele era realmente um homem relativamente curto. Provavelmente entre 150 e 160 centímetros. Ciência forense sugere que ele, o ocupante da cebola segunda, também pode ser. No entanto, o estado do humano permanece levanta mais questões. Arqueólogos descobriram que o rosto de o crânio havia sido esmagado em pedaços. Apenas as costas foram deixadas intactas. O corpo foi danificado ao longo dos séculos. Por ladrões graves? Ou foi um ato deliberado? Profanaco. Decidi viajar de volta para o site da tumba, para resolver o mistério. Os corpos foram arrastados para fora de seus câmaras danificadas. Mas os arqueólogos encontrarão algo ainda mais chocante: o enorme caixão que contém a tumba. O caixão do ocupante principal foi esmagado em milhares de peças. Pedicos. Estrangeiro. Foi arrastado para a câmara externa. Ele foi literalmente destruído. Mais surpreendentemente, o professor Trocadilho. A investigação revela que este incidente aconteceu apenas 50 anos após o enterro dos ocupantes. Qual poderia ser a intenção por trás desse ato? Ato meticuloso de profanação? Estrangeiro. A segunda razão é realmente fascinante. Fascinante, não é? Para destruir o que nós vamos chamá-lo de Feng Shui, mas impuro.
Os arqueólogos chamam de geomancia. É muito divino. Por geografia, vemos isso. Da profanação dos ossos. É quase como uma maldição para que eles vão. Não tem um pacífico. Immortalidade. Quem foi enterrado aqui foi tão importante, tão poderoso que aqueles que vieram depois. Queria destruir evidências de seu governo. De seu governo. O ato de profanação reflete o legado divisivo deixado para trás por sua casa. O romance dos Três Reinos é romance épico escrito mais de 1000 anos depois, descreve a época como uma batalha entre o bem e o mal. O destino da China. Tal é o vilão final. Mas quanto do romance é baseado no fato? Com história? Para descobrir, visita um santuário dedicado a um dos maiores adversários da salsa. A um dos maiores adversários de salsa. Ele era um general que conheceu sua morte. Em 220 d.C., depois de ser capturado em batalha. Mas, por séculos, a cultura popular faria pintar sua morte como resultado de salsa. Engano. Hoje, os chineses em todo o mundo veneram Guanyu como um símbolo de lealdade e bravura, enquanto difamando Tautel por seu papel no queda do general. Mas aqui em Srijan, o templo de Guanyu mantém uma reviravolta histórica para o popular. Eu me encontro com o professor Zhang, que ele compartilha o segredo oculto dentro disso. Localização. Obrigado. No passado, herdeiras e aristocratas eram favorecidos por sua liderança militar. Mas Salsa selecionaria seus oficiais com base no mérito. Com base no mérito. Eu descobri muito importante fato histórico. Podemos. Testado. Para empregar. Esta foi a única vez em sua vida que ele foi promovido à posição de líder supremo, líder das Forças Armadas. Mas, no final, Guanyu não foi tocado por tudo isso. Reconhecendo o caráter leal de Guanyu, também o dispensa honrosamente. Em uma reviravolta poética do destino, Guanyu vai desempenha um papel na queda da Casa Sul. No inverno de 208 d.C., o enorme exército de Tazal envolve-se com uma força menor liderada pelo Senhores da Guerra do Sul. Guanyu Finch. Render-se, se infiltra nas unidades inimigas e define a casa. House Warfleet incend SUA Armada. A salsa nunca se recuperará disso. A derrota resultará em um impasse para o controle da China. A guerra resultará em um impasse por quase século. Minha investigação até agora revelou que, para discernir o fato da ficção sobre Era dos Três Reinos da China, eu também descobri evidências de que o Anyong, a tumba, pode ser o local de descanso final de Salsa. Lugar. Agora, recebi uma liderança que outro recente. A descoberta pode revelar ainda mais segredos sobre a tumba jovem. O mistério em torno de um antigo túmulo descoberto em Anyang, no coração de China. Evidências sugerem que pode ser o local de descanso do segundo século. Salto do Senhor da Guerra, um homem que uma vez ameaçou para dominar toda a China. Mas, enquanto os especialistas trabalham para determinar outra descoberta surpresa surge. O debate em andamento continua. Em 2011, trabalhadores construindo uma nova rodovia tropeçou em outra cripta antiga. Arqueólogos críticos. E que a tumba pertence a Shoshu, um dos taosas. Sabrinhos. Este novo achado pode fornecer pistas? Isso esclareceria o mistério de A tumba de Onyan? Ou isso vai levantar ainda mais perguntas? Mais perguntas? Eu me encontrei com Wong, um jovem arqueólogo que tem estudado o Site. Estrangeiro. Eras. Esta é uma pista importante que se vincula a sites ao legado de Total. Durante a dinastia do Leste, os aristocratas foram enterrados com riquezas incalculáveis. Os aristocratas foram enterrados com riquezas por seu prazer no vida após a morte. Mas essa prática logo se tornou financeiramente. Brasil como império desmoronou. Vida de salsa. Para redirecionar os recursos preciosos necessários
para as guerras que se espalham pela terra. Salsa acabaria com isso. Ritual caro. Mas até onde foi essa unidade de austeridade? Para investigar, voltei ao local de Atumba Ayang. a alvenaria e a construção da tumba é alta. Qualidade, mas não extravagante. Sugerindo um espartano atencioso, mas abordagem de sua construção. Mas quais podem os detalhes dessas pedras? Revelar ainda mais sobre medidas de corte de custos? Medidas instituídas pelo próprio Tata? Vamos começar examinando as esculturas desfiguradas, que foram atribuídos anteriormente a suspeita de profanação proposital, mas estou prestes a descobrir a verdade. Que estou prestes a descobrir o verdadeiro. Extensão das reformas do enterro de Salsa. Alfândega. Ok, então. Estes não são os que foram profanado de propósito pela tumba. Raiders, eles foram realmente reciclados. Então, quando ele os usou, ele os tinha. Eles foram lascados, desfigurados e transformados em piso. Ao redor para usar como piso. Mesmo na morte, Tauta praticaria as mesmas medidas de economia de chamadas que ele ajudou a implementar. Ele foi pioneiro em ter sua tumba construída de Lajes recicladas. juntamente com outras pistas do artefatos e resultados de testes forenses da terra, dos restos dos ocupantes da tumba, e até mesmo registros históricos, muitos arqueólogos. Agora tenho motivos para acreditar que este pode ser o local de descanso final de Tau. Este é um dos raros. Site que Randrizarao. Isso deixa até um arqueólogo sem palavras. Nós sentimos. Isso nos faz sentir que nosso trabalho é tão gratificante. Mas, pessoalmente, estou tão honrado Estar dentro. A residencia eterna. de um homem. Eu li quando criança, Ucinto. como se eu fiz uma jornada indireta. Pessoalmente, como uma criança que amava o Romance dos Três Reinos. Eu me diverti com o mundo da fantasia. Isso foi criado através estudo acadêmico, bolsa de estudos sobre os Três Reinos. Percebendo que temos uma das maiores figuras históricas aqui. As maiores figuras históricas. Pode levar muito mais anos antes de nós. Pode realmente confirmar que este é o total. Tombe, os segredos escondidos dentro dele continuarão a nos impactar. Sem dúvida, a tumba continuará a impactar nossa compreensão dos Três Reinos. Nossa compreensão dos Três Reinos. A era mais romantizada da China antiga.